Olá, jovens! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mais uma semana e mais um vídeo. No vídeo desta semana, teremos uma live muito especial que eu fui convidado pelo pessoal da RI, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro. Um beijo para a vetusta cidade de Seropédica, um beijo pro menino Kevin e um beijo pro professor Caio Bugiato, grande camarada Caio, que participou comigo dessa live. Falamos um pouco das relações entre as relações internacionais e o marxismo, uma área muitas vezes negligenciada do marxismo. É um papo de mais de uma hora. Cola aí com a gente que vai ser muito show. Mas antes do vídeo começar, vem agora o Paraíso dos Cupons. Aí aparece um unicórnio voando, parece que é Paraíso dos Cupons com a letra bem bonitinha assim, sei lá, chove glitter, tá? No Paraíso dos Cupons de hoje, primeiro eu vou falar aqui do nosso canal. Quer fortalecer o canal, quer dar uma graninha pra mim, pro Solar Waver e para o Rafa, que edita os nossos vídeos, entre lá no padrim.com.br/assim disse o João e contribua com o que você puder. Se você não puder, divulgue o vídeo, de ajuda demais. Quer descontos na Revolustore, quer ter pôsteres lindos na sua casa, revolustore.com.br. O cupom é assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôsteres ou mais em todos os pôsteres do carrinho. Você sempre me vê com as blusas da Nova Cultura e quer ter as lindas blusas da Nova Cultura, camisetas de malha, serigrafia manual, a blusa é espetacular. Entre lá em novacultura.info/loja e use para suas camisetas o cupom assim disse o João. Você quer comprar algum livro que está lá na loja das Ciências Revolucionárias, é só você ir em cienciasrevolucionarias.com e usar o cupom assim disse o João, tudo separado. E aí você vai ter 15% de desconto em qualquer um dos livros lá do catálogo. Vai ter muita coisa legal, dá um confere lá e compre o seu. Para além disso, você falou, não, João, o que eu queria mesmo era assinar o Clube do Livro da Boitempo. Então entre em armasdacritica.boitempoeditorial.com.br e use o cupom Armas do João para ter 10% de desconto no primeiro mês de assinatura. Aproveita que nos 3 primeiros meses tem bolsinha, tem prêmio, tem brinde, tem um tanto de coisa legal. Entra lá no site e confira. Para além disso, este canal não seria possível sem o trabalho de 2 camaradas valorosíssimos. Então conheça o trabalho do nosso querido camarada Solar Waver. Entra lá no instagram.com/solarwaver, veja as artes, contrata o rapaz é muito bom de serviço. E se você tá precisando de edição de vídeos maravilhosas, é só você procurar o Rafael Correia, não o ex-presidente, o Rafa, que edita os vídeos aqui do canal do tio, twitter.com/Rafa, instagram.com/fotos do Rafa. A cachorra está quebrando tudo, está na hora da gente soltar o vídeo, então paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Um beijo no coração de vocês. Nosso bagulho é fazer a revolução, foice, martelo e com o copo na mão, vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Eu sou o Kevin, do 6º período, sou membro do diretório acadêmico e hoje eu vou mediar esse debate. O tema vai ser o marxismo anticolonial e as relações internacionais, a reconstrução da história pelas margens. A ideia da mesa é algo que foi de encontro com a proposta do evento, que é justamente de uma luta contra-hegemônica nas relações internacionais, não só pelo campo teórico, mas também a realidade concreta e sistêmica, e isso vai perpassar pela discussão do marxismo no campo e a perspectiva emancipatória no sul global. Eu estou aqui com 2 excelentes participantes que vão agregar muito para a temática. Primeiramente, o professor Caio Bugiato, professor da casa. Ele é professor de Ciência Política e Relações Internacionais pela nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Política pela Unicamp, também doutorado em Ciência Política pela Unicamp, e um pesquisador da obra marxista e marxiana. Junto com ele temos aqui também o João Carvalho, que é apresentador e produtor do Revolu Show. Ele tem a graduação em História pela UFMG, com uma formação complementar em Letras Clássicas e mestrado em História Social pela USP. O João também é oficial de chancelaria no Ministério das Relações Exteriores e atualmente ele faz um doutorado em História pela UFMG. Bom, então, para começar o debate, eu queria trazer justamente uma contextualização do marxismo nas RI.
Eu queria pedir para o professor Caio que ele pudesse elucidar esse ponto, porque muitas vezes a gente não vê a perspectiva marxista dentro desse debate. Então, passo a palavra para o Caio. Olá a todos e todas, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Kevin pelo convite, agradecer a organização da Semana Souza Dantas, pelo convite, pela importante realização do evento, cumprimentar o João, que eu acabei de conhecer, ainda que virtualmente. Espaços como esse para debater o marxismo na conjuntura atual são importantíssimos. Em segundo lugar, eu quero registrar que eu estou me sentindo um pouco constrangido aqui, porque o meu fundo de tela aqui, digamos assim, é horrível. Se comparar com o do João aí, porra, eu tô lascado. Eu até pensei se eu faria igual o Carluxo, de colocar um fundo fake, assim, mas acabei não fazendo. Na verdade, é que eu me mudei há pouco tempo. E aí as coisas estão encaixotadas e tal, estou em casa nova aqui, mas enfim, só para fazer um registro aí da diferença de fundo. Mas vamos lá, vamos para o tema da mesa de hoje, marxismo anticolonial, teoria e também lutas práticas de resistência. Bom, para começar o tema, eu quero falar, em primeiro lugar, da relação entre marxismo e relações internacionais. Aí um debate mais acadêmico, uma questão epistemológica, e por aí vai, Bom, a primeira afirmação que a gente tem que fazer, ou melhor, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aí vou procurar responder essa pergunta, é a seguinte: qual é a relação entre o marxismo e as relações internacionais? A resposta de imediato, parece simples. A resposta é zero, ou quase zero. E por que essa relação é ruim? Ou, como eu costumo dizer, por que é um divórcio entre o marxismo e as relações internacionais? Bom, a gente tem que entender isso a partir de uma, digamos, releitura de como as relações internacionais, enquanto campo do conhecimento, foram construídas. Começa lá na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando se funda, no seu final, depois, do mundo anglo-saxão, as reflexões, os cursos de relações internacionais, ou melhor, a cátedra de relações internacionais no Reino Unido, nós temos ali uma perspectiva bastante influenciada pelo liberalismo. O liberalismo, obviamente, ali que tem seu berço na Inglaterra. Então, a academia, digamos assim, em relações internacionais, ela nasce no mundo anglo-saxão, que é o mundo de universidades britânicas, estadunidenses, no segundo momento, muito longe da filosofia clássica alemã e do movimento dos trabalhadores europeus, onde nasce o marxismo. Então, o nascimento disso, das relações internacionais, já é um pouco apartado de tudo que estava sendo refletido por Marx e Engels na Europa. Eles moraram na Inglaterra também, mas o fato é que a academia anglo-saxã ela nasce de maneira bastante liberal e tem um confronto teórico, político com o marxismo. Bom, então, o desenvolvimento das teorias de relações internacionais, como vocês conhecem, dos cursos, os cursos que eu dou, eles acabam estando longe das reflexões de Marx e Engels e vão se transformar, ao longo do tempo, numa teorias marxistas, teorias das relações internacionais, seu mainstream, uma teoria que ela vai justificar, legitimar uma supremacia ocidental. Vocês conhecem aí o realismo, o liberalismo, entre outros, que vai obscurecer processos teóricos e políticos importantes, como, por exemplo, a luta de classes e a acumulação do capital. Então, de maneira geral, é um pouco isso. O nascimento das RI é apartado das relações, ou melhor, do marxismo. Quem faz isso na prática, e aí a gente está falando da prática política de fato mesmo, é um
cara que vocês conhecem, imagina, né? O presidente dos Estados Unidos à época da Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson. O Wilson é um militante antimarxista, né? Os 14 pontos de Wilson são uma cópia contra-revolucionária dos bolcheviques, da Revolução de 17. Então, a ideia da Liga das Nações, a ideia de uma paz liberal, toda aquela concepção do Wilson sobre relações internacionais, ela é uma concepção prática em que ele vai militar por isso nos órgãos internacionais e também nos Estados Unidos, né? Vai dar palestra, vai divulgar as ideias dele, né? Na prática também, aí uma curiosidade, o Lenin, para reconstruir a Rússia, depois da Revolução e guerra, ele vai solicitar auxílio à Liga das Nações, auxílio financeiro. A Liga das Nações não está nem aí, né, para os pedidos do Lenin, né? Então, a época da fundação desse campo Relações Internacionais é uma fundação, ela é avessa, né, à Revolução Russa, ao marxismo, né, longe das reflexões de Marx e Engels, e está muito influenciada pelo liberalismo que é bastante criticado, obviamente, por Marx e Engels e pelos marxistas, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, o nascimento das RI. E como vocês, né, acredito que até possam saber, o desenvolvimento das relações internacionais ao longo do século XX, principalmente nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, é um desenvolvimento acadêmico, teórico, que ele está muito em contraposição à União Soviética. Ou seja, a consolidação do campo de relações internacionais, sua institucionalização em cursos, em programas universitários, de graduação, pós-graduação nos Estados Unidos, ele está no meio de uma Guerra Fria. Então, essa consolidação também, ela passa a ver o marxismo como uma política da União Soviética, política externa da União Soviética. O melhor exemplo disso são o campo dentro da área de RI chamado segurança internacional. A segurança internacional, quem estudou, né, o campo, mas eu falo aqui, obviamente, sabe que na formação da segurança internacional, os chamados estudos estratégicos, eles têm a perspectiva de derrotar a União Soviética, né? Vão trazer concepções do liberalismo, mas, sobretudo, do realismo, para que, então, possa se fazer a guerra, ganhar a Guerra Fria e derrotar a União Soviética, né? Ao longo do século XX, também nós temos uma série de ataques ao marxismo, né, vindo de autores importantes aí da ciência política, das relações internacionais, né, o Norberto Bobbio, o Raymond Aron, por exemplo, né? Esses ataques são de longa data, versam sobre que o marxismo não tem uma teoria de Estado, que é o principal ator das relações internacionais, falam sobre o marxismo ser uma teoria apenas normativa, preocupado com a estratégia socialista, dizem que o marxismo ele é economicista, então não teria nada a dizer sobre política internacional, por aí vai, né? Então, veja, né? A primeira coisa aqui, o desenvolvimento do campo das relações internacionais ao longo do século XX, sobretudo no mundo anglo-saxão, é antimarxista. É um desenvolvimento calcado aí, uma outra perspectiva contrária ao marxismo, e o marxismo, por sua vez, então, ele corre por fora, né? Tem outras perspectivas, outras teorias que não estão no chamado mainstream das relações internacionais. Então, eu ouso dizer, como já disse em outras oportunidades, que as relações internacionais são antimarxistas, na sua fundação, na sua epistemologia, no seu desenvolvimento acadêmico, teórico, né? E também na prática, como, por exemplo, na política externa dos Estados Unidos. Que serve, obviamente, para manter o capitalismo, manter o Ocidente liberal como se fosse a normalização da vida. O capitalismo é normal, é o modo superior de vida da humanidade, e há alguma coisa que confronta isso. No caso, né, teoria marxiana, a teoria marxista. Bom, dito isso, nós temos, então, correndo por fora das relações internacionais, ainda num campo acadêmico, teórico, né, o marxismo.
Por que eu digo isso? Porque existem concepções, teses, teorias, conceitos importantes do marxismo para as relações internacionais. Por mais que ele seja obscurecido, por mais que o mainstream, né, do passado e hoje seja formado aí pelo realismo, pelo liberalismo, pelo construtivismo, nós temos concepções importantes, marxistas, para as relações internacionais. Marxistas e marxianas, que o próprio Marx escreveu sobre colonialismo, diplomacia, mercado mundial, entre outras coisas. Mas eu vou citar aqui algumas concepções ou teorias marxistas pertinentes às relações internacionais e vou falar só sobre uma, porque não temos muito tempo, né? Bom, nós temos aí, por exemplo, a concepção do desenvolvimento desigual e combinado, muito propalada pela teoria trotskista, pelos trotskistas, que enxerga as relações internacionais como um todo combinado, e você tem, de um lado, potências em um mundo avançado restrito, as potências capitalistas, e uma periferia imensa. Elas estão articuladas, estão ligadas, né, dominantes e dominados nas relações internacionais. Lenin fala disso também no imperialismo. Nós temos aí a própria teoria da dependência, que é uma grande contribuição latino-americana, dizendo, obviamente, que os estados latino-americanos eles estão sujeitos à exploração econômica e às forças políticas exteriores, então, ou seja, né, quem teria controle, quem teria mando dentro de formações sociais subordinadas na América Latina, por exemplo, seriam forças estrangeiras. O caso brasileiro é bastante emblemático, sobretudo nas suas relações com os Estados Unidos. Temos aí ainda no marxismo a teoria de Estado, por mais que o Bobbio e outros digam que ela é incipiente no marxismo, há uma riquíssima teoria de Estado no marxismo, tem seu desenvolvimento muito grande com Nikos Poulantzas, Joachim Hirsch, hoje em dia com Bob Jessop. Marx e Engels deixaram noções que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo por esses autores, na segunda metade do século XX. Temos a concepção da classe dominante, quais são suas ligações com o exterior, ou seja, se existe uma burguesia mundial, ou se ainda podemos falar em burguesia nacional, que poderia tomar um caráter anti-imperialista para o desenvolvimento de um capitalismo nacional. Então, há uma série, de fato, sem brincadeira, há uma série de contribuições marxistas para as relações internacionais. Só que há, como eu apresentei anteriormente, uma perspectiva teórico-política que busca obscurecer as contribuições marxistas, atacá-las, né, deslegitimá-las, ou até colocá-las como inexistentes, né, o que é falso. Né? Mas a teoria marxista mais conhecida, sobre a qual eu vou falar rapidamente, é a teoria do imperialismo, né, que é talvez a mais conhecida no campo das relações internacionais quando se fala em marxismo. Vejam, se vocês forem pegar os chamados debates das relações internacionais, que é o debate da fundação do campo entre o realismo e o liberalismo, o debate depois no interior do realismo, que é o debate cientificista, depois mais na segunda metade do século XX, o debate neo-neo, entre o neoliberalismo e o neorrealismo, né? Esses debates, tudo bem, eles ocorreram aí no mainstream das relações internacionais, mas existe um outro debate muito rico, talvez mais rico que esses aí que eu citei, que é o debate do imperialismo. É o debate entre o Lenin e o Kautsky. Eu tenho até um textinho sobre isso, depois, quem quiser, eu posso passar. É um debate fundamental ali na guerra, na Primeira Guerra Mundial. O Lenin, uma concepção de que a Guerra Mundial é uma guerra imperialista entre as potências e deveria-se, então, né, os trabalhadores da Europa transformar em uma guerra civil internacional contra os seus governos locais e construir o socialismo regionalmente, continentalmente ou até mundialmente. O Kautsky, por outro lado, está numa perspectiva mais social-democrata, dizendo que a guerra levaria a um momento de paz, e nesse momento de paz, né, numa democracia burguesa em que houvesse liberdades políticas, o proletariado poder se organizar e construir uma sociedade mais justa. Ou seja, o Kautsky tem uma perspectiva chamada de ultra-imperialismo, né?
a partilha do mundo pelas potências imperialistas no momento de paz. Essa concepção ela reverbera em debates posteriores. Por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o debate entre o Harry Magdoff, estadunidense, e o Nikos Poulantzas, o grego Nikos Poulantzas. Nessa mesma perspectiva, mas de um momento diferente, um momento de supremacia estadunidense, pós-Segunda Guerra Mundial, Magdoff defender um super-imperialismo estadunidense, o Poulantzas dizendo assim, olha, tem que ver as frações de classe, como é que elas se comportam em relação às forças exteriores, né? E, cotidianamente, podemos citar aqui um debate entre o Léo Panisch e o Alex Callinicos, por exemplo, que vão nessa mesma perspectiva, né? O Panisch numa ideia de império mundial, ou melhor, de império informal, em que os Estados Unidos dominam toda a política mundial, né? E os estados outros aderem a essa política por conveniência, por consenso, né? Enfim, é um procedimento complexo, não dá para explicar aqui. E o Callinicos, numa perspectiva leninista, dizendo o seguinte, olha, enquanto durar o capitalismo, haverá guerras imperialistas, e isso vai se mantendo. Né? 5 minutos. Obrigado, Kevin. Então, olha o tamanho. Eu falei aqui em poucos minutos um tamanho de um debate que dura mais de um século, desde a Primeira Guerra Mundial, e que nas relações internacionais não são colocados. Enfim, né? Acho que até agora eu fiz uma fala bastante acadêmica, bastante teórica. Então eu queria, para finalizar, nos 5 minutos que me restam, falar um pouco da luta anticolonial, né, e que o marxismo tem a ver com ela. Bom, então vejam, essa concepção de que o marxismo não tem nada para falar de relações internacionais, esse ataque que é promovido teoricamente nas relações internacionais, não está só nas relações internacionais. Está nos meios de comunicação, está no Estado. Né? No Brasil de hoje, você tem uma guerra cultural de órgãos do governo contra a esquerda, né? Essa esquerda que eles definem como ampla, mas que inclui marxistas, movimentos marxistas, partidos de esquerda e por aí vai. Né? Mas tem um pessoal que não se submeteu a isso. Quem? Franz Fanon, Ho Chi Minh, Che Guevara, Mao Tse Tung. Esses grandes líderes, né, e boa parte deles grandes teóricos, que retrabalham o marxismo, que vem da Europa, né, para sua realidade local, eles são fundamentais para as lutas de libertação nacional, das lutas anticoloniais e anti-imperialistas do século XX. Vou citar o Mao, o João vai falar com mais propriedade sobre isso, né, no seguinte sentido. Vejam, o Mao, ele traz do Marx a concepção de revolução, né? A concepção que o Marx não fecha nos seus estudos, mas está lá no Manifesto Comunista, na crítica do programa de Gotha, na Guerra Civil na França, quando ele fala sobretudo da tomada do Estado para implementar uma transição socialista, né? O Mao trabalha isso. Né? O Mao tem aquela perspectiva em que ele fala que o marxismo é universal, porque ele se aplica às realidades de maneira retrabalhada, com uma teoria científica e uma prática política pertinente às realidades locais. Então tem essa questão do retrabalho, que eu chamo de retrabalho, né? Desses grandes líderes, grandes teóricos, para as suas realidades locais. Até pegando um pouco do Althusser, a gente pode entender que o marxismo ele é também uma teoria dos modos de produção, que precederam o capitalismo, do capitalismo e do que, né, tendências que estariam por vir. Então, se você pega a concepção marxista para entender o modo de produção local, ou seja, como produzem e reproduzem a vida material, os seres humanos que estão ali, e as condições políticas, sociais, ideológicas ali, você consegue trazer o marxismo para realidades periféricas. Ou seja, a ideia de que ele é eurocêntrico é muito fraca. É óbvio que o Marx era um homem do seu tempo, é um clássico, tem concepções fundamentais e grandiosas para entender a sociedade, as relações internacionais hoje, mas ele também é um homem do seu tempo. Ele tinha notícias da colonização britânica na Índia e na China por jornais. Né? Então, obviamente que tem suas limitações. A obra marxiana é muito vasta, muito complexa. Né? Então, dizer que a concepção marxiana ou marxista é eurocêntrica
eu considero um desconhecimento. Mas e o Mao? Que, voltando ao Mao para encerrar, né? O Mao, por exemplo, ele tem uma ideia de guerra popular prolongada em que ele retrabalha o marxismo para a China. A China acossada pelas potências ocidentais, pelo Japão posteriormente, o Mao identifica assim, poxa, como é que a gente vai sair dessa situação? Primeiro que ele vai entender que o proletariado chinês é camponês, não é fabril, não é urbano, como era, né, na concepção marxiana para a Europa. Então, veja, o Lenin faz isso também, mas o Mao também faz. Você trabalha isso, né? Ou seja, a organização dos trabalhadores, trabalhadoras, para enfrentar a classe dominante e as forças estrangeiras na China, é no campo. Então, a guerra é rural, não é nas cidades, né? A guerra de guerrilha, que se transforma em guerra, ou melhor, a guerrilha que se transforma em exército permanente, quando toma o Estado, né? A concepção, uma relação dialética entre a guerrilha e a concepção de exército do Estado, né? Sempre trabalhando com essas duas possibilidades, fazer a guerrilha e fazer a guerra convencional para tirar a China daquela situação, sobretudo o invasor estrangeiro. E tem um terceiro ponto no Mao, é que está muito forte, presente no Mao, o imperialismo, que estava no Marx, que a China está numa situação em que ela é acossada, como eu disse, por potências estrangeiras. Né? Enfim, sem a Revolução Chinesa, que é uma luta anticolonial, a China provavelmente seria um grande Brasil, entregue às forças estrangeiras. Né? Olha só o que temos hoje, a empresa que está fazendo aquela patifaria no Amapá é uma empresa espanhola, a Isolux. Né? O Paulo Guedes tem defendido aí contra bancos brasileiros a inserção de capital internacional bancário aqui no Brasil. Ou seja, né, o Brasil tem as forças estrangeiras atuando aqui de uma maneira muito livre e muito perniciosa, né, ao povo brasileiro. Na China isso não acontece. A Revolução Chinesa teve esse método de colocar aí uma soberania, com todos os problemas que a Revolução Chinesa pode ter, mas uma revolução bem sucedida e aí está se tornando a primeira potência mundial. Então eu encerro por aqui. Só quero fazer algumas indicações de leituras para vocês. Eu publiquei recentemente, depois eu coloco aí no chat, ou o Kevin pode colocar para mim, 2 textos, um chamado Ensaio sobre a Burguesia Associada no Brasil, em que eu trato dessa questão de como o Brasil, historicamente, é entregue ao capital estrangeiro. Eu publiquei um outro texto chamado Socialismo na Periferia do Capitalismo Global. Depois eu posso passar referência para quem se interessar. Falando um pouco das experiências socialistas do século XX e o papel que ela tem hoje ainda, sobretudo com a China. Então, aí são 2 indicações de leitura. Para o pessoal da Rural, a gente está fundando um coletivo de estudos marxistas sobre o internacional, que eu chamei de Seminal, para que a gente comece a estudar isso. Está na hora já nas relações internacionais. Né? Tem uma reunião agora em dezembro, que a gente vai ler a ideologia alemã. E uma última coisa é que no ano que vem deve sair o nosso livro, Marxismo e Relações Internacionais, Reflexões Contemporâneas, organizado por mim, em que escreve uma série de autores brasileiros aí, como os professores que nós temos na universidade, entre outros professoras também, Brasil afora. Então eu encerro por aqui, agradeço a atenção, a paciência, espero não ter passado muito aí do tempo, Kevin, e agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Foi ótima contribuição. Bom, eu queria trazer agora onde nós notamos muito um silenciamento em torno de inúmeras lutas anticoloniais do último século. Como, por exemplo, com Sankara, Me escutam? Tá meio travando, Kevin. Pra Então, mim tava seguindo, picando com aqui, Sankara, eu peguei a Lumumba. partir da parte do Sankara. Para mim também. Tá. Uhum. Ok, tá indo agora? Tá fluindo agora? Ótimo. Agora tá. Então, assim, eu queria trazer agora uma contextualização histórica, na verdade, porque nós notamos muito um silenciamento em torno de inúmeras lutas anticoloniais, por exemplo, do século anterior. Então, eu citei aqui o Sankara, mas também o Patrício Lumumba. Então, eu queria que você desse um parecer sobre como você observa isso, João.
Ok. Primeiro, né, vou agradecer na figura do Kevin ao convite que me foi feito. Fico muito feliz e muito honrado de estar aqui hoje. Meu microfone, ele capta muito som e aqui em Belo Horizonte o mundo está acabando em água. Então, se tiver ruim de vocês me ouvirem, vocês me falem, que eu tento falar mais perto ou aumentar o volume de ganho aqui. Agradecer a participação do Caio. A gente está se conhecendo pela primeira vez aqui, mas a verdade é que eu já conhecia o Caio da internet, porque o episódio dele do Chutando a Escada é maravilhoso. Então, assim, fico muito feliz de estar tendo o prazer de estar aqui dividindo essa mesa com o professor Caio. Vou aproveitar a fala do Caio e existe uma frase que virou meme na internet que é: na China isso não aconteceria porque lá é um país sério. E a Revolução Chinesa tornou a China um país sério, porque a China não era. A China passou no século XIX inteiro, o seu século da vergonha, desde que seus portos foram abertos a tiros, o seu povo basicamente escravizado e drogado, né? China F, drogada e prostituída mesmo, pelas potências coloniais, e isso foi um processo que acontece sob a égide, né, do colonialismo tardio e posteriormente do imperialismo, com as brigas interimperiais dentro da China, né? Vou aproveitar esse ensejo da China para voltar lá atrás e falar um pouco das lutas anticoloniais, mas eu, como historiador, eu tenho o péssimo hábito de voltar muito para trás mesmo. Então eu vou voltar lá na obra marxiana. O professor Caio falou uma coisa aqui que é muito importante. Existe uma crítica muito comum, principalmente uma crítica ocidental muito comum, de se falar que a obra marxiana, que a obra engeliana, ela é uma obra extremamente focada na Europa, que ela seria eurocêntrica, portanto, e que ela não se preocuparia com as minorias, com as questões coloniais, o que é um desconhecimento profundo e profuso da própria obra marxiana e engeliana. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu estou com um livro no prelo, junto com alguns outros camaradas, que a gente fez traduções de textos militares do Engels, né, pela celebração do seu centenário. Vai sair o livro no mês que vem. E só do Engels, a gente não traduziu tudo e a gente não compilou todas as cartas, por exemplo. Nós estamos com mais de 700 páginas, das quais a esmagadora maioria não versa sobre a Europa, né, para a gente pensar nisso. Se a gente for ainda assim pensar dentro da Europa, já na década de 1840, Engels, quando escreve a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, um dos seus primeiros livros, o Engels era um menino, literalmente, da idade de muitos de vocês que estão nos vendo aí, que estão fazendo o curso, a graduação agora. Quando ele escreve, ele já faz uma denúncia muito forte daquilo que era um colonialismo interno da Inglaterra contra a Irlanda. A Irlanda não passava de uma colônia inglesa dentro do solo europeu. Quando Marx e Engels vão se debruçar ainda no solo da Europa sobre a questão polonesa ou sobre a questão da forma como era balcanizada a República Tcheca, eles também estão falando de colonialismo interno intra-europeu, né? Para além disso, existe na obra de ambos diversos textos que versam alhures, né? Você tem, recém-lançado agora há pouco tempo, um livro que está logo ali atrás de mim, que fala dos escritos militares do Engels e do Marx sobre a Guerra de Independência estadunidense, né? Da mesma forma, você tem escritos que falam sobre o Irã, sobre na época Pérsia, né, atual Irã, que falam sobre a questão chinesa. Então, assim, a verdade é que, obviamente, eles não são o centro da obra, mas considerar essa obra simplesmente eurocêntrica é um erro. Porém, se não obstante, o caminhar-se para a mudança do lema da Internacional, ele vai acontecer de verdade a partir da Revolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a égide de Lenin e do POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, bolchevique, posteriormente o PIKUS, né, o Partido Comunista da União Soviética. Lenin, em toda a sua obra, inclusive assim, o POSDR, que foi o precursor do Partido Comunista da União Soviética, ele é o primeiro partido a trazer já na sua fundação a luta contra a questão colonial, o que se torna muito claro e muito patente quando a gente estuda minimamente o que era a Rússia czarista, né? Se a gente for pensar mesmo
numa versão idealista, muito influenciada pelo romantismo, que foi o movimento Narodniki na Rússia da década de 70, né? A gente tem que lembrar que o clássico de Lenin, O Que Fazer, vem do clássico de Chernyshevsky, O Que Fazer, escrito em 1871, se eu não me engano, né? A gente consegue notar claramente que a Rússia era um grande balaio de etnias e povos, os quais sofriam na mão de um nacional-chauvinismo grão-russo, né? Então essa era uma questão colonial, era uma questão importante internamente, e a denúncia dessa questão externamente já foi feita, né? Nós temos um texto do Lenin que infelizmente é muito pouco conhecido, que é de 1912 ou 13, depois eu vou olhar certinho e coloco para o Kevin para ele colocar na descrição do vídeo para quem for ver a posteriori, que ele fala exatamente, o texto ele tem uma tradução que pode chegar algo perto de a Europa de trás para frente, uma Ásia avançada, né? O que esse texto fala? Ele fala exatamente como que as lutas nacionais, que tem uma grande primavera na década de 10 de lutas nacionais na Ásia, você tem revoluções no Irã em 1911, você tem revoluções na China, né, em 1910, você tem uma grande, você tem a luta anti-imperialista na Coreia, ela cresce muito na década de 10 também, e ele vai mostrando como que enquanto há um recrudescimento nacional chauvinista, né, desse nacionalismo reacionário, desse nacionalismo de potências ao qual a social-democracia aderiu, né, principalmente o SPD alemão, desde então as palavras clássicas de Rosa Luxemburgo, né, que se tornou um cadáver putrefato, né, isso vinha acontecendo na Europa enquanto o restante do mundo, enquanto alhures, existiam diversas lutas. Ora, em 1920, a gente tem que lembrar que em 1917 a gente tem a Revolução Russa, na esteira da Revolução Russa nós já temos em 1917 o chamado a todos os muçulmanos proletários, trabalhadores do Oriente, que é assinado por Stalin, que nessa época era o comissário para os povos, né? E nós vamos ter na Terceira Internacional, desde a sua primeira reunião, da primeira terceira principalmente, né, dos primeiros do terceiro congresso, um foco muito grande nas teses sobre a questão colonial, um movimento esse que vai ser coroado pelo Congresso de Baku de 1920 dos povos do Oriente. O Congresso de Baku, que como o próprio nome diz, aconteceu em Baku, né, ele teve quase 1000 participantes nesse congresso, que envolviam dezenas de povos, etnias e nações de todos os continentes. Então nós tivemos representantes da América, nós tivemos representantes da Europa, da África e da Ásia, né? Depois, dentro da própria internacional, dos congressos 4 até o congresso 6, 7, a questão negra vai ser muito importante, e nesse sentido, a vinculação entre as questões da colonialidade e a questão da exploração dos povos oprimidos, dos povos negros, vai desaguar em África em lutas muito intestinas, lutas essas que vão ser essas lutas que a gente conhece como as lutas anticoloniais do século XX. A gente tem que lembrar aqui que boa parte das independências que vão acontecer no segundo pós-guerra, mas a formação dos primeiros partidos comunistas em África e dos primeiros movimentos ainda data da década de 20, né? E bem como na década de 20 a gente tem diversos congressos de movimento negro, muitos deles acontecendo na Europa, mas que vão ter seus desdobramentos para a própria África. O que o Congresso de Baku nos traz também, que é outro dado muito importante? No Congresso de Baku é mudado o lema da Internacional de Proletários do Mundo Univos para Proletários e Povos Oprimidos do Mundo Univos. E isso não foi simplesmente uma mudança de lema, mas sim uma mudança completa de visões. Pois não, vejamos. Quando Trotsky era o comissário de Relações Internacionais da União Soviética, ele disse, né, de uma forma irônica, mas também com uma grande pachorra, que ele sequer precisaria de esquentar muito a cadeira, porque em breve a Revolução Mundial eclodiria, e aí não precisaria mais dessa relação. A gente sabe que a verdade isso não aconteceu e que essas relações existiram. Voltando aqui um pouco na obra marxiana e engeliana, a gente tem que lembrar da célebre tese 11, né? E lembrar que o marxismo ele não é simplesmente uma teoria, ele é uma teoria ligada a uma
praxis. E essa praxis sempre encontrou-se nas fronteiras do internacionalismo, né? Então, as relações entre RI e marxismo, por mais que academicamente exista esse divórcio, a prática das relações internacionais, a prática das lutas anticoloniais, principalmente do século XX, forçaram com que houvesse uma grande mudança. Ora, tanto em África como em Ásia, né, o século XX é o século onde você vai ter o enterro das potências coloniais e as grandes erupções revolucionárias, seja o Vietnã, seja o Laos, seja o Camboja, mas aquelas também que a gente desconhece profundamente. Por exemplo, o segundo país que vai se tornar socialista é a Mongólia, né, e a gente conhece muito pouco da revolução que aconteceu na Mongólia, né. Para além disso, nós tivemos intentonas ou revoluções em todos os locais, né? Nós fizemos há pouco tempo atrás 100 anos da fundação do movimento comunista na Índia, do movimento partidário comunista na Índia. Ou seja, estamos falando que desde a década de 20 a gente tem, do século passado, nós temos um movimento partidário comunista na Índia. O Kevin me trouxe aqui uma provocação que é muito interessante, né? Que a gente vê o eclipsar de várias revoluções que aconteceram. Ele citou o caso de Burkina com o Thomas Sankara, né? A gente pode citar vários outros, a Argélia, África do Sul, que teve uma tentativa revolucionária muito grande durante muito tempo, Etiópia, que apesar de seus pesares teve, o do campo nacional popular, de um nacional democrático popular, a gente pode citar a Líbia como um exemplo, que hoje em dia, né, a democracia foi trazida de volta à Líbia pelos Estados Unidos e agora a gente tem ausência de eletricidade e tráfico de escravos humanos, né, e a verdade é que todas essas revoluções que pulularam em África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, elas se tornaram possíveis com base em um ferramental revolucionário que já vinha sendo propiciado, né, para a gente usar um termo braudeliano, em longa duração, ou seja, é o acúmulo do marxismo-leninismo, é o acúmulo da experiência também prática da União Soviética, da Revolução Russa, da Revolução Mongol, da Revolução Vietnamita, da Revolução Chinesa, que permitem também, da Revolução Coreana, que permitem que aconteça em África essas revoluções. Ora, por que a gente tem hoje um apagamento? Esse apagamento é incidental, ele acontece do nada? Não. Esse apagamento, ele é muito típico. Vamos lembrar de Walter Benjamin aqui e as suas teses sobre a história. A história é um embate, a história é um combate, e a verdade é que, com o colapso forçoso e também interno da União Soviética na década de 90, de boa parte do campo no leste europeu, houve um momento de grande derrota para o movimento do socialismo real e o movimento marxista no mundo inteiro. Isso não significa, entretanto, que outras experiências do socialismo reais não se mantiveram e se agudizaram, se aprofundaram, ou que outras experiências ainda não vivam hoje os seus próprios tempos de luta, né? O que a gente vê muitas vezes com apagamento pela uma historiografia tradicional ou pela uma ciência acadêmica tradicional é exatamente para tentar falsear a história. Existe uma batalha política constante aonde não interessa muitas vezes que certas concepções se mantenham, né? Se a gente for pensar, o Kevin falou em Lumumba, é só a gente pensar o que aconteceu no Congo pós-Lumumba e como essas pessoas podiam ou não podiam falar, ler e estudar as obras de Patrice Lumumba ou de qualquer um dos outros revolucionários do Congo. De igual maneira, a gente tem isso também com Thomas Sankara em Burkina, né? Tivemos a inauguração recente, se eu não me engano, agora no começo desse ano, no final do ano passado, de uma estátua de Thomas Sankara em Ouagadougou, exatamente porque aquele que foi o seu vice e posteriormente seu grande traidor, que o assassinou juntamente com o serviço secreto francês e provavelmente o serviço secreto estadunidense, não está mais vivo. Por isso que a gente pode falar do Sankara hoje em dia dentro de Burkina Faso, né? Agora, igualmente, da mesma forma, nós ainda temos lutas intestinas acontecendo hoje, né? O Novo Exército Popular das Filipinas, né, cuja maior liderança teórica é José Maria Sison, continua lutando e aplicando duros golpes no governo Duterte,
né? Em Naxalbari continua a luta, né? O maior expoente intelectual do movimento foi Charu Manuzar, mas já está falecido, mas o movimento continua. Né? Então, assim, e não só em Naxal, não só em Mindanao, nas Filipinas, né? O movimento no Nepal é muito grande, né? Então, assim, a gente tem outros movimentos no mundo inteiro. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma movimentação grande de um exército de libertação paraguaio, dentro do Paraguai, com o sequestro de líderes de Estado. Então, a verdade é que existem lutas intestinas acontecendo em todo o mundo, e muitas vezes a gente sequer sabe que essas lutas existem, e essas lutas são baseadas numa teoria que serve exatamente enquanto teoria e não enquanto axioma. E isso é muito importante da gente entender. Muitas vezes as pessoas falam assim, uma ortodoxia do marxismo. O bom marxismo, ele é muito pouco ortodoxo. Se você for pensar em Marx e em Rosa Luxemburgo escrevendo sobre a mesma Polônia com uma distância de 15 anos de diferença, a análise é completamente diferente. Então, assim, o bom marxismo, ele sabe se ancorar e se apoiar nas melhores teorias e também nas produções do seu tempo para poder concatenar suas ideias. O próprio Lenin, quando escreve O Imperialismo, que é uma obra fulcral para as lutas anticoloniais que acontecem durante todo o século XX, ele não está inventando o termo imperialismo. O termo imperialismo ele já vinha sendo usado há muito tempo por economistas burgueses. Se não fossem as obras, por exemplo, como a de Robson, não teríamos o imperialismo de Lenin. Então, isso é muito importante para a gente entender dessas experiências. Falando um pouco mais dessas experiências, o que a gente tem muitas vezes são adaptações criativas à realidade local. Nesse sentido, eu vou permitir voltar um pouco no tempo e falar da Nuestra América, falar um pouco de José Carlos Mariátegui. Mariátegui é um dos autores mais fundamentais para a gente compreender o que é o desenvolvimento do marxismo na América do Sul, principalmente, né? Podemos citar o Mariátegui, Aníbal Ponce, né? Pessoas dessa geração. E o Mariátegui, ele tem exatamente o seu lugar na história do marxismo por saber entender as condições específicas peruanas para aplicar um método, ou seja, quando o marxismo é entendido não enquanto axioma, não enquanto religião, mas enquanto um método que pode propiciar uma leitura da realidade, ele vai ter suas melhores aplicações, que é o que se deu, por exemplo, no Peru do Mariátegui. Quando o Mariátegui vai estudar o que é o gamolalismo no Peru, o que é a semifeudalidade que se mantém do colonialismo no Peru, ele está exatamente interpretando a sua realidade com base num método. A mesma coisa fez Fanon sobre a Argélia. Né? O professor Caio nos deu aqui o exemplo de Mao, que Mao fez isso sobre a realidade chinesa, e não só Mao, Judé, né, Zhou Enlai, vários outros, né, camaradas muito valiosos que fizeram parte dessa primeira geração da Revolução, com a Guerra Popular prolongada. Mas, por exemplo, Fanon, quando vai estudar a realidade da Argélia, ele aplica não apenas o método marxista-leninista, mas também boa parte das teorias já desenvolvidas por Mao, readaptando-as à realidade da Argélia. Quando ele vai analisar como que se dá a formação das classes na Argélia, como que se dá a formação da capital e das grandes cidades na Argélia em relação ao colonialismo francês, ele percebe facilmente que o proletariado argelino muitas vezes é muito mais conservador do que as franjas tanto do campesinato como as franjas desse lumpen que varia entre o campesinato e o proletariado urbano, e ele propõe uma tática política baseada na realidade local, né? Então, se a gente tem aí uma visão criativa que é feita do marxismo, do ferramental marxista, do ferramental teórico que vem da teoria marxiana, que tem seus aportes gigantescos por Lenin para aplicação à realidade local. E é exatamente isso que vai tornar o marxismo vivo e que vai propiciar que essas lutas anticoloniais consigam sair vencedoras. Da mesma forma, por exemplo, eu podia citar aqui a Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, no discurso dele da Tricontinental, e aí eu vou fechar minha fala falando muito brevemente sobre a Tricontinental, ele traz duas ideias que são fundamentais, que são a primeira, que os povos, entre aspas, sem história, têm história.
ele vai adaptar a teoria marxista à realidade de outros povos para entender essa história, e a partir dessa história também ele quer entender como modificar essa história, como aplicar essa tese, como transformar essa teoria num movimento político vivo. E nesse sentido ele se apercebe dos limites de uma burguesia nas colônias, de uma burguesia burocrática nessas colônias, que tem uma visão completamente diferente do que era aquela burguesia europeia no seu período revolucionário. Né? E é então que ele enseja a sua ideia do suicídio de classe da pequena burguesia como uma necessidade para o avanço da revolução nas colônias. Isso é uma contribuição teórica inédita, nova, propiciada exatamente pelo uso do ferramental aplicado a uma realidade material, né? Que é exatamente isso, que é a tentativa de compreensão das totalidades no seu movimento. Por isso que é um materialismo e não um idealismo. Não se tira uma foto estanque de cima para depois se pensar assim, isso aqui é assim, e não muda. Antes, pelo contrário, o que se entende é exatamente essas totalidades nos movimentos que ela acontecem. Por fim, para fechar essa fala aqui, eu quero só lembrar que em 1966, em Cuba, a gente teve um movimento maravilhoso chamado Tricontinental, aonde pessoas que de fato participavam das lutas anticoloniais em todo o mundo se reuniram em Havana, não simplesmente para conversar, dar um abraço, mas sim para de fato concatenar essas experiências, concatenar como essas lutas estavam acontecendo, o que poderia ser melhorado, o que um podia aprender do outro. Esse movimento foi muito importante, inclusive nessa questão do internacionalismo, a gente nunca pode se esquecer da ajuda constante e perene de Cuba às independências na África e mesmo na Ásia, a Irmandade de Médicos e da solidariedade internacional que permeia esses países. Nesse sentido, eu vou fechar minha fala por aqui e devolver a palavra ao Kevin. Excelente, João. Eu achei uma ótima contribuição também para esse diálogo. Temos que notar também como esse senso comum também é construído justamente por obra também do liberalismo. Eu queria passar para uma última pergunta para, assim, depois encaminharmos para o final e pegar perguntas também dos espectadores, que era justamente essas figuras e esses autores que são incontornáveis para essa construção filosófica e de praxis revolucionária. Eu gostaria que, caso vocês pudessem elencar eles e trazerem o seu aporte teórico para a contribuição desse marxismo anticolonial, quais vocês poderiam indicar para uma leitura inicial assim? Pode começar então pelo João e aí o Caio finaliza então. Não, perfeito. Durante a minha primeira fala, eu já acabei indicando alguns, né? Eu falei aqui do Mariátegui, eu falei aqui do Frantz Fanon, eu falei aqui do Amílcar Cabral. Então eu vou aproveitar que eu já falei de Mariátegui, de Frantz Fanon e de Amílcar Cabral, para trazer alguns que são um pouco menos conhecidos, mas que eu acho que são tão importantes quanto. O primeiro que eu quero falar aqui é do Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah, que foi presidente de Gana, é um homem que teve um caminhar revolucionário muito sui generis. O Nkrumah ele vai estudar na Europa exatamente por causa das ligações que a sua família tinha com o protestantismo, e ele vai se aproximar do movimento da negritude. Posteriormente, ele vai voltar à África, onde ele vai coordenar essa transição e vai ser o primeiro presidente de Gana, no momento em que ele era ainda uma espécie de social-democrata. Ele acreditava na necessidade do socialismo, mas ele não necessariamente acreditava na aplicação da teoria de lutas de classe em África. A verdade é que, na independência ganense, houve uma ingerência tão gigantesca das potências estrangeiras que isso radicalizou o processo de Nkrumah. O Nkrumah, então, passa àquilo que ele chama de consciencismo, que é o último passo da sua evolução, antes de fato, abraçar o socialismo científico revolucionário, e, finalmente, ele escreve o seu livro, que é um livro que eu recomendo que todos leiam, do Kwame Nkrumah, que é o Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo. Por que esse livro do Nkrumah é tão fundamental? Esse livro do Nkrumah é um livro
livro que é o somatório do caminhar de uma vida inteira de um líder africano periférico de uma luta anticolonial, que não somente sempre escreveu, sempre teve uma verve intelectual, mas ainda mais que teve uma vida prática de lutas e que nessa vida prática se apercebe da necessidade sine qua non de se aplicar o socialismo revolucionário à África sobre as novas condições já do pós-colonial, entendendo o pós-colonial aqui como um marco temporal e não necessariamente como um marco teórico. Nkrumah vai se aperceber, e ele traz nesse livro amplíssima documentação econômica, história econômica hard mesmo, para mostrar como que funciona o neocolonialismo, né? O termo neocolonialismo, ele já era usado antes, era usado desde a década de 50, né? Balandier vai usar esse termo, Frantz Fanon vai usar esse termo, mas o Nkrumah escreve esse livro, que é um livro fundamental e sine qua non para que a gente possa compreender isso. Como estou vendo aqui que está pedindo dicas de leitura inicial do socialismo na Ásia, eu vou passar então para o socialismo na Ásia e vou recomendar muito as obras do Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh é um cara que tem uma vida extremamente sui generis, do prisma em que ele foi um coolie, né? Ele foi para os Estados Unidos, trabalhou nos Estados Unidos, ele trabalhou como mercante em navios, ele trabalhou na França, e o próprio Ho Chi Minh fala que quando ele chega no marxismo, ele chega no marxismo via Lenin, e ele chega por causa da questão nacional. Você tem um texto fundacional da obra teórica do Ho Chi Minh, onde ele vai falar isso. É um texto que ele fala num congresso do PCF, do Partido Comunista Francês. Ho Chi Minh participa da fundação do Partido Comunista Francês, e ele vai falar exatamente da importância da questão nacional para que ele chegasse ao marxismo. Ou seja, é muito importante a gente entender nessas condições periféricas como que algo que é uma construção europeia, essa construção do Estado-nação moderno e contemporâneo, acaba por se transmutar em algo novo nas periferias que potencializa a existência de um nacionalismo revolucionário, de um nacionalismo não chauvinista, de um nacionalismo que tenta se inserir também num internacionalismo revolucionário. Nesse sentido, eu vou voltar no Frantz Fanon só para citar uma frase do Frantz Fanon que eu acho que ela explicita muito bem essa situação. Frantz Fanon, em 1956, quando ele deixa de clinicar na clínica de Blida-Joinville e vai partir para a luta armada revolucionária, ele fala que é impossível você clinicar um homem, deixá-lo sadio e reinseri-lo numa sociedade que é alienante, porque essa sociedade irá alienar o homem novamente. Então ele deixa de clinicar o homem para tentar a clínica da sociedade. Da mesma forma, alguns anos depois, num texto que, se eu não me engano, está no Por uma Revolução Africana, que é uma coletânea de textos do Fanon El Mujahid, que era o periódico da Frente de Libertação Nacional Argelina, ele vai falar que, da mesma forma que novas nações vão ser inseridas no cenário internacional, se este cenário internacional também é alienante, você vai ter um problema de inserção dessas novas nações nesse cenário internacional. Então, quando a gente tinha lá na OUA ainda o grupo que tinha Nkrumah, que tinha Fanon, né, que tinha Patrice Lumumba lutando por uma união das repúblicas socialistas africanas, era exatamente uma luta nacionalista revolucionária, pensando num internacionalismo solidário e revolucionário. Aproveitando o ensejo para dar mais uma dica de leitura do Oriente, que é de fácil acesso no Brasil, é um termo muito forte, né? Mas assim, que é de um acesso mais franqueado no Brasil, porque eu poderia dar outros exemplos, mas é muito difícil da gente conseguir ter acesso aos autores aqui. Eu recomendo Kim Il-sung. As pessoas veem de fora o regime norte-coreano e têm um profundo preconceito em relação ao que é, o que foi a construção do regime norte-coreano, por causa de um profundo desconhecimento e por causa de um rio de propaganda que é feito. Muitas vezes a gente tem uma facilidade muito grande de se aperceber
da propaganda, de como que a mídia é usada para reiterar uma certa ideologia alienante dentro das fronteiras do nosso próprio país, mas o que vem de fora a gente compra como se nada tivesse acontecendo. Como se BBC, como se Reuters, como se France Press não tivessem elas interesses políticos e fossem, assim, empresas que voam, que pairam no ar, trazendo notícias puras e ilibadas. Kim Il-sung tem uma obra interessantíssima e importantíssima para a gente entender o combate ao fascismo. A gente fala de Segunda Guerra Mundial de 39 a 45 porque nós nos portamos como se ocidentais e europeus fôssemos. A guerra começa na Ásia muito antes. E a luta intestina do povo coreano pela sua independência também começa muito antes. E nesse sentido, os estudos da ideia Juche, que são as ideias veiculadas pelo socialismo norte-coreano, eles são muito interessantes para a gente se aperceber como que um povo que é um país pequeno, um país bastante enclausurado, se for pensar a parte norte do país, que hoje é a Coreia do Norte. Lembrando que, né, Coreia do Norte é um nome que a gente tem hoje porque existe uma só Coreia. Né? A Coreia ela foi separada por forças externas. Né? Mas a parte norte do país ela é uma parte que ela tem 14% do seu território agriculturável. Né? Então, assim, é bastante impressionante você pensar que este povo ali dentro daquela península conseguiu vencer o imperialismo nipônico e, posteriormente, uma guerra contra os Estados Unidos, contando muitas vezes com a ajuda da União Soviética e da China por causa da região fronteiriça com a Manchúria. Né? Então, assim, os estudos de Kim Il-sung são muito interessantes sobre isso, recomendo profundamente. E um último autor que eu recomendo, que é um autor muito pouco conhecido, é o Charu Mazumdar, que é o cara que escreveu em Naxalbari, né, que escreveu sobre essa luta revolucionária de guerra popular prolongada na Índia. Né? Recomendo também o José Maria Sison, que continua vivo até hoje. José Maria Sison é um velhinho muito simpático com uma página no Facebook, e ele fica amigo de todo mundo que manda amizade para ele, porque ele é desse tiozão que não sabe mexer na internet. Tá? Então, assim, procurem no Facebook o José Maria Sison. Os textos dele são muito interessantes e trazem uma visão bem interessante dessas lutas anticoloniais que ainda são prolongadas e que ainda existem no mundo. Para que eu não me delongue demais, para que a gente tenha espaço posteriormente para outras perguntas, eu vou passar a palavra para o Caio e fica aguardando as outras perguntas. Obrigado, João. Bom, depois dessas indicações do João, eu acho que a minha contribuição aqui vai ser bem reduzida, porque o que ele falou é grandioso, de grande valia e conhecimento tremendo. Bom, João falou um pouco aí do chamado hoje sul global, é um termo aí que se usa para a periferia do sistema. Eu vou falar um pouco de Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil foi um país colônia, como todo mundo sabe, e muitos analistas, marxistas ou não, eles consideram o Brasil um país dependente. Né? Podemos usar até aí uma espécie de semicolônia, dada aí tanta influência, forças externas, econômicas e políticas que atuam aqui dentro. Né? O governo atual é um exemplo claro disso. Né? Ainda mais com um alinhamento automático dos Estados Unidos, que chega a ser patético. Né? Setores econômicos brasileiros não são beneficiados, são prejudicados por conta de um alinhamento político-ideológico, ou diria só simplesmente ideológico, né? Uma ideologia fascista que permeia aí governos e movimentos políticos mundo afora. Então, vou dar uma dica aqui, até fazendo um pouco de propaganda, porque é um grupo do qual eu faço parte, né? Um grupo que se formou na Unicamp, inaugurou uns estudos brasileiros sobre a política brasileira a partir de uma visão de clássicos do marxismo, podemos chamar assim, autosseripulantes. Né? O professor Décio Sais, por exemplo, ele inaugura na Unicamp, há algumas décadas atrás, esses estudos. Tem um livro dele chamado A Revolução Burguesa no Brasil, se eu bem me lembro o nome, depois eu posso passar aí para vocês com mais propriedade.
em que ele estuda a proclamação da República em 1889, dizendo que é uma revolução política burguesa, porque ela vai instaurar um Estado moderno, um Estado capitalista no Brasil, apesar de ter uma economia basicamente agrária. O problema econômico vai ser colocado e vai ser, entre aspas, superado pelo governo Vargas, né? Então, essa tradição, que estuda na Unicamp, é uma tradição que se auxilia do referencial teórico do Nikos Poulantzas para entender a política brasileira. E o texto que eu indiquei para vocês tem algumas coisas sobre isso, né? O texto que eu publiquei aí no ODELA, Observatório de Estado Latino-Americano, em que eu faço uma proposição sobre como estudar a burguesia associada no Brasil. Essa tradição, então, fundada pelo Décio Sais, que está nessa linha, propõe o seguinte: olha, o Brasil nunca teve uma burguesia nacional capaz de fazer uma luta imperialista e capaz de desenvolver, de levar a cabo um desenvolvimento nacional autônomo. Então, o que nós temos no Brasil, República Velha, por exemplo, você tem uma grande dominação de exploração aqui no Brasil do capital estrangeiro. Ou seja, as forças estrangeiras, elas atuam no Brasil, casas de comércio, bancos, empréstimos ingleses, etc., e fazem desse país gato-sapato. Vem a Revolução, ou o golpe de 30, que vai, digamos assim, promover um desenvolvimento econômico capitalista relativamente autônomo, relativamente bem relativo mesmo, mas quem faz isso é a burocracia do Estado na figura do Vargas. A burguesia nacional, se é que ela existe, ela é débil. A burguesia estrangeira encontra forças opositoras aqui no Brasil, que é o varguismo, e isso vai levar a ira de muita gente, militares principalmente, quando há o golpe de 64. Já nos governos militares, você tem também uma fase de entreguismo ao capital estrangeiro, que é principalmente o Castelo Branco, mas, paulatinamente, os governos posteriores, é possível dizer que vai havendo uma política estatal nacionalista, no sentido de voltar-se a um capital mais local, e ter um certo confronto com o capital estrangeiro, confrontos com o governo Carter, por exemplo, né? O que está colocado nessa proposta? Que, primeiro, nunca houve burguesia nacional no Brasil, e a disputa brasileira, ou a classe dominante brasileira, é formada por dois grandes blocos, mas não únicos, mas os mais importantes, que é essa burguesia associada ao capital estrangeiro, e uma burguesia, digamos, brasileira, mas que ela não é nacionalista. Ela tem relações com o capital estrangeiro, ela depende tecnologicamente e financeiramente do exterior, ela tem posições ideológicas muitas vezes afins ao capital estrangeiro e precisa muito do Estado para o desenvolvimento, né? Isso se viu muito aí nos governos do PT, em que, por exemplo, o setor da construção civil tinha muita relação com o Estado, relações de corrupção, como nós sabemos, inclusive, e estava aí por trás de um protagonismo dos governos do PT, né? Então, vejam, né? Então, para fazer esse panorama histórico aqui, fechar, eu falei da República Velha, falei do varguismo, falei da ditadura militar, aí os governos neoliberais, década de 90, Fernando Henrique Cardoso, claramente você tem aí uma hegemonia nesses governos da burguesia associada. Todo o programa neoliberal que é implementado no Brasil na década de 90, ele vai ao encontro dos interesses de uma burguesia que está no exterior e que tem suas ramificações nacionais. Os governos do PT, como eu acabei de dizer, vão dar um caráter diferente para isso, vão tentar contornar o neoliberalismo, apesar de ser isso bastante fraco, mas vão dar valor aí para uma burguesia brasileira, né? Construção civil, frigoríficos e por aí vai, né? E hoje em dia, governo Temer e governo Bolsonaro, na figura do nosso excelentíssimo Paulo Guedes, o entreguismo ultra neoliberal, né? Eu citei na minha fala, o Guedes recentemente também, vem fazendo ataques aos bancos brasileiros, à Febraban, porque é um representante do capital internacional. E é isso que ele faz aqui no Brasil. Ele faz aqui o jogo do capital internacional contra as forças
nacionais. Então, essa é uma recomendação, né? O livro do Décio Sais, o texto aí que eu passei tem algumas indicações sobre essa, eu chamo de tradição, né? Ainda que não seja muito longínqua, de estudos sobre a política brasileira, sobre as condições de dependência no Brasil, políticas e econômicas, inaugurado aí na Unicamp. E para encerrar mesmo, rapidamente, uma coisa que eu não podia deixar de falar, é a chamada teoria marxista de dependência, ou escola dependentista, né? Tem um debate muito legal para quem quiser começar a entender isso, que é o debate entre o Fernando Henrique Cardoso e o Rui Mauro Marini. Então, vocês podem pegar é fácil de achar até na internet, vocês têm os textos, quem quiser acessar, pode falar comigo, né? O Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, de um lado, constatando as condições de dependência da economia e do Estado brasileiro, vão dizer que é possível fazer um certo desenvolvimento capitalista dentro das condições de dependência. Ou seja, dependendo dos grupos como vocês se organizam, dependendo da luta de classes, a análise do FHC é bem marxista, na minha opinião. Eles entendem que os grupos, a depender de quem está no poder, pode colocar o desenvolvimento capitalista a cabo no Brasil. Já o Marini e outros também, como a Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, eles têm uma perspectiva revolucionária, dizendo assim, olha, a dependência é uma condição absoluta no Brasil, não dá para superar isso, a não ser com uma revolução socialista. Por mais que haja grupos no poder, nacionalistas, de esquerda, etc., só uma revolução estrutural, transformação estrutural da sociedade que vai, então, poder levar o povo brasileiro a condições de bem-estar, a soberania, a dignidade e não ser atrelado à exploração que vem do exterior. Hoje em dia, quem discute legal a teoria da dependência é o Jaime Osório, um mexicano que traz um pouco de teoria de Estado, que é uma coisa que eu acho que falta na teoria da dependência do Fernando Henrique e do Marini. O mexicano Jaime Osório, ele traz, no século XXI, que a dependência a teoria foi feita lá na década de 60, 70, o Jaime Osório traz coisas interessantes para pensar a América Latina no século XXI, na questão da dependência, né? Então, acho que são essas dicas aí, Kevin. Excelente, Caio. Ótima contribuição também. Então, agora, a gente já está caminhando para o final da discussão, né? Caso tenham questões, então, podem comentar agora, que aí nós trazemos aqui também para os debatedores. Enquanto o pessoal comenta, eu posso só fazer um comentário? Com certeza. Eu adorei o fato que o Caio trouxe à tona alguns autores nacionais e eu quero aproveitar, porque vocês são de RI, para lembrar de um que foi de um grande diplomata brasileiro, Josué de Castro. Josué de Castro tem escritos fenomenais. Eu recomendo principalmente Sete Palmos de Terra e um Caixão, mas Geografia da Fome, que é até mais clássico também, é muito bom. E são escritos muito interessantes para a gente entender como que se dá, muitas vezes, essa inserção do Brasil e essa longa história do Brasil. E para a gente ter uma noção também de que militares podem ser melhores do que eles são atualmente, Nelson Werneck Sodré, o grande general brasileiro, né? Nelson Werneck Sodré é um homem que tem uma obra gigantesca, assim, literalmente. O Nelson Werneck Sodré, ele tem livro de absolutamente tudo um pouco. Ele chega num nível quase Ciro Flammarion Cardoso de falar do Egito e da Guiana, sabe? Mas o Nelson Werneck Sodré é um cara que os livros são muito fáceis de você achar hoje em dia, tem não apenas online como na estante virtual baratinho, e são leituras fenomenais para a gente entender um pouco de como que se deu a inserção do Brasil, da nossa história, né? O Formação Histórica do Brasil é um clássico, né? Tem muitas reedições, recomendo fortemente também. E só para terminar, sobre a TMD, a Expressão Popular lançou ano passado, ano retrasado, um livro de um professor brasileiro muito bom que trabalha com o TMD, que é o Matias Sibelius.
que chama Teoria da Dependência, e esse livro do Matias traz um balanço histórico muito interessante da teoria da dependência nas Américas como um todo, né? E ele saiu, ironicamente, muito próximo do livro do Jaime Osorio, que foi o último que saiu pela Expressão Popular também. Então são livros muito interessantes para a gente entender aí um pouco da nossa formação interior aqui também no Brasil. Era só para completar isso. Eu vi que já temos perguntas aí. Boa. Exatamente. Então, passando para as perguntas, o Waveson André ele perguntou: existe hoje, além da cooperação, alguma organização estratégica entre os países de viés socialista? Vamos lá. Organização estratégica entre países de viés socialista. Olha, de fato, não é algo que eu tenho estudado e eu não conheço. Formou-se recentemente uma chamada Quinta Internacional, em que tem à frente aí pessoas como Noam Chomsky. Parece algo assim a reavivar, que é um tema de RI muito interessante, pouquíssimo estudado, a histórias internacionais. A primeira com Marx, a segunda que foi para o saco na Segunda Guerra Mundial, a terceira com a União Soviética, a quarta que é trotskista, né? Hugo Chávez chegou a falar de uma quinta internacional, mas parece que está tomando corpo aí contra essa onda neofascista mundial, alguma coisa aí que é chamado de internacional progressista, né, que congrega uma social-democracia socialista, etc. Isso é o que existe hoje entre assim, sociedade civil, movimentos sociais, né, intelectuais principalmente. Nós temos a ALBA, né, que começou na Venezuela, Cuba, o Equador, quando tinha o Rafael Correa, que tem aí alguma solidariedade, alguma cooperação econômica entre os seus membros, né? Posso dizer isso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a China. A China, me parece, desenvolveu uma estratégia diferente da União Soviética, que digamos, não intervencionista. A China, me parece, ter uma política externa, primeiro de coexistência, de desenvolvimento nacional, né, um certo ali soberanismo, com bem-estar social, né, com problemas também em relação à exploração do trabalho, obviamente, né? Mas a proposta chinesa ela é formalmente uma proposta de ser mais digamos, para usar a expressão que eu odeio, mas player nas relações internacionais e ter aí um protagonismo enquanto potência mundial, econômica e militar, aliás, é uma potência militar contra o imperialismo ocidental, né? Mas, de fundo, você pegar aí a leitura de alguns marxistas chineses, a China tem uma política formal de não agressão, de não fomentar revoluções ou contestações mundialmente, mas dá para dizer que a China ela se coloca como uma espécie de farol do socialismo e por debaixo dos panos, entre aspas também, podemos dizer, ela tem a solidariedade com movimentos internacionais, com partidos de esquerda e com partidos que se colocam principalmente contra Washington e que tem uma perspectiva socialista parecida com a deles, né? Então, eu citaria isso, né, como aí uma possível articulação, obviamente que há de se estudar mais, né? A própria Quinta Internacional, que eu mencionei, Noam Chomsky, a ALBA, movimentos latino-americanos que estão aí, foram formados na chamada Onda Rosa latino-americana e tem aí alguma relevância hoje no cenário internacional latino-americano, e eu vejo a China como uma espécie de inspiração, né? Porque eu sei que o capitalismo neoliberal ele é tão fulcral na nossa cabeça, no nosso cotidiano, que ter a China enquanto experiência a ser uma fonte de inspiração é importante. Nós temos ainda no século XXI um socialismo, como eles chamam, com características chinesas, alguns vão dizer capitalismo de Estado, mas é a segunda potência mundial. Isso não é pouca coisa. É porque tem um pessoal que estuda a China dizendo, olha, na esquerda, inclusive, como existe exploração do trabalho, extração de mais-valia na China,
aquilo lá é um negócio que não deu certo. Ou até compra o discurso da imprensa, como o João mesmo citou, que a Coreia do Norte é um inferno na Terra. Né? A gente, enquanto acadêmicos, intelectuais, curiosos e procuramos conhecer as experiências, a gente não pode cair nisso. Então, eu cito aí a China também como um terceiro ponto importante do movimento por um socialismo mundial, porque eles mesmos falam, ou o socialismo vai ser mundial, ou ele não vai ser. Porque você não tem condições de aguentar a afronta capitalista num modo de produção e construção, de uma transição socialista, para dizer assim, brevemente, né? A União Soviética caiu nisso, digamos assim, se meteu em várias arenas deletérias no sistema internacional, competição militar, né, etc. Né? A gente pode até cair naquela ideia de socialismo num país só, mas acho que não é o caso aqui. Enfim, gente, reflexões aqui que me vêm à cabeça ao ler a pergunta do camarada. Eu vou me permitir, então, de estados, se a gente for pensar na diplomacia clássica, a diplomacia feita entre estados a um nível global, não. Você tem experiências regionais entre estados que, por exemplo, mantêm uma linha que eles ainda se consideram do socialismo real. Então, por exemplo, você tem uma ligação muito forte entre o governo laosiano e o governo vietnamita. Né? A China, ela é um garante internacional da Coreia do Norte, e foi durante muito tempo. Se não fosse, talvez o regime norte-coreano não teria conseguido passar a sua pior fase na década de 90, quando da noite para o dia, 40% do seu comércio exterior simplesmente sumiu junto com o leste europeu. Né? Mas você não tem hoje em dia algo análogo ao que foi ao Pacto de Varsóvia, por exemplo, ou o que foi o Comintern, a Internacional Comunista. Porém, se não obstante, você tem sim ligação entre os partidos comunistas. O Partido Comunista Chinês, que se orienta ainda pelo marxismo-leninismo, né, pensamento Mao Zedong, no caso do Partido Chinês, no 9º Congresso, eles decidiram adotar o maoísmo como uma evolução do pensamento Mao Zedong. No 14º Congresso, eles voltaram atrás para repensar o tema sobre da ideia de pensamento Mao Zedong. Existe entre os partidos marxistas-leninistas instituições de solidariedade, congressos internacionais que acontecem todos os anos, inclusive o desse ano estava marcado para a Coreia do Norte, mas com a pandemia global não mais o acontecerá no ano próximo vindouro. Né? Falando um pouco sobre a China, o que a gente tem que entender sobre a China é que a concepção temporal nossa ocidental e a concepção temporal dos chineses, mas de todo e qualquer povo influenciado principalmente pelo confucionismo e pelo neoconfucionismo, não são apenas os chineses, é muito diferente. Nós temos uma pressa e uma ideia de imediato que os chineses não têm. Isso serve tanto para bem quanto para mal. Vou dar exemplos a favor, vou dar exemplos contra. A China fala, e isso qualquer um que lê as atas congressuais dos encontros do Partido Comunista Chinês vai ver isso lá escrito, que a China ainda está na sua transição para o socialismo, que essa transição provavelmente se encerrará em 2049 e que a partir da transição completa em 2049 a China pretende modificar, agudizar, aprofundar a sua solidariedade internacional. O que significa modificar e agudizar a sua solidariedade internacional? Espero que nós todos estejamos vivos para ver o que vai acontecer. Porém, se não obstante, lembrando aqui do grande Mao Zedong, ele mesmo já falava da questão das duas linhas, do combate em duas linhas. O Partido Comunista Chinês é um partido que tem linhas diferentes. Você tem uma linha muito mais reformista, a linha que venceu com Deng Xiaoping, e você tem uma linha que é muito mais voltada a uma construção de um socialismo com características chinesas, porém mais próximo aos clássicos do marxismo-leninismo e do pensamento Mao Zedong, que é a linha que vem vencendo atualmente dentro do Partido Chinês. Pois muito bem. Com a vitória atual da linha esquerda do partido,
dentro da China, a linha direita do partido muitas vezes se viu forçada na política chinesa a concentrar seus esforços na parte internacional, uma vez que a construção do socialismo dentro da China vem sendo agudizada, tanto que a China vai vencer a pobreza extrema agora na virada do ano de 2020 para 2021. Se você pensar que quando da Revolução Chinesa a China não era um dos países mais pobres do mundo, a China era o país mais pobre do mundo. E que ao longo dessas décadas, desde a década de 50 até aqui, mais de 900 milhões de pessoas saíram debaixo da linha da pobreza. E que no final deste ano não haverá ninguém abaixo da linha da pobreza. Num país de dimensões continentais, que tem 1/7 da população global, algo de certo foi feito. Algo de bom está sendo construído ali. Quando a gente analisa internacionalmente os acordos feitos pela China, os acordos feitos pela China não costumam ser acordos predatórios. A China costuma transmitir tecnologia. O caso da Bolívia com o 5G é um caso muito claro disso. A Bolívia vai ser o único país da América do Sul que vai estar desenvolvendo, não simplesmente recebendo, comprando tecnologia 5G de ponta em um acordo com a China. Porém, se não obstante, quando você pega o movimento maoísta internacional atual, a visão sobre a China é muito diferente. A China, muitas vezes, ao negociar com os países como a Índia, como as Filipinas, acaba por fornecer armas àqueles que vão matar os revolucionários de Naxalbari, os revolucionários do Mindanao. Se a gente for pensar o que aconteceu na Argentina, quando foram bloqueadas grandes manifestações populares durante fóruns internacionais, a tecnologia militar que foi usada era chinesa. Então, a verdade é que há uma linha onde se, usando uma frase horrível, se corre pelo certo, mas se curte o veneno. Então, a verdade é que a China internacionalmente, ela é muito menos solidária do que outros países o são. Países que muitas vezes tinham muito menos capacidade de sê-lo. Como, por exemplo, a Coreia do Norte, como, por exemplo, o Vietnã, como, por exemplo, Cuba sempre foi. Falando do exemplo do Vietnã, só para eu terminar minha fala aqui, o Vietnã é um dos únicos países que hoje está crescendo à medida que a China crescia. E um dos países que está começando a crescer à medida que o Vietnã crescia 10 anos atrás é o Laos. Quando você pensa o que esses países têm em comum, e quando você vê como foi a gestão da crise pandêmica nesses países, você começa a pensar que existe algo de correto sendo feito ali. Era o que eu queria contribuir para a nossa discussão. Excelente comentário, João. Você também, Caio. Eu acho que traz muitos pontos que poderiam ser debatidos ainda por muitos minutos, mas infelizmente o tempo é curto. Então, temos mais uma pergunta aqui da Natália Franscaroli, que é: a decadência do imperialismo estadunidense abre e amplia possibilidades revolucionárias na América Latina e Oriente Médio, ou nos coloca mais ameaçados justamente pela elevação das agressões? Então, como antes começamos pelo Caio, nós podemos agora começar pelo João e depois o Caio pode finalizar. Kevin, deixa eu só fazer uma sugestão. É que eu estou vendo o chat aqui, tem 3 perguntas e nós temos poucos minutos, né? Eu não sei se o João está vendo. Tem a pergunta da Gabriela Cristina, tem a pergunta da Natália e tem a pergunta do Fernando. Eu sugiro que ambos, nós, João e eu, respondamos tudo nas nossas últimas intervenções, né, um bloco de respostas, para que aí você, para que o tempo seja adequado. O que você acha? Ótimo. Pode ser então, gente. Então, quem quiser começar, então, relacionando as questões. Eu sugiro que eu comece, aí o João, ele fecha o evento, né, como nosso convidado externo, fazendo considerações finais, tudo bem, Perfeito. Gente? Eu estou com as perguntas anotadas aqui já estou com elas abertas. Ótimo. Tá. Então, eu vou procurar responder aqui também de forma até breve, porque eu tenho respostas diretas, digamos assim, sobre isso, né? Bom, a Gabriela pergunta aqui, quais seriam os desafios das revoluções anticoloniais na atualidade, tendo em vista o antimarxismo dentro dos RI e da segurança internacional?
Bom, Gabriela, acho que a sua pergunta tem duas dimensões, uma dimensão teórica epistemológica e uma dimensão prática. Na primeira dimensão, qual que é o nosso desafio? É estudar essas revoluções, essas experiências socialistas, afinco, né, as suas condições nacionais, os seus impactos internacionais, os seus resultados, e dizer, em alto e bom som, com o método científico, que são experiências válidas, mundo afora. E para dizer para a imprensa nacional e internacional, que vivem propagando um ideário neoliberal, que o programa deles é antipopular e leva o povo à miséria. E como o João citou, Vietnã, Laos, China, tem governos de esquerda, socialistas, né, aí características diferentes em cada lugar, mas a gente tem que estudar esses processos e dizer que eles são importantíssimos na política internacional. Né? Uma das linhas de pesquisa aí que eu tenho desenvolvido é justamente sobre as revoluções mundiais, ou seja, estudar que os estudantes de RI estudem o que aconteceu na União Soviética, na China, em Cuba, Nicarágua, Afeganistão, Iêmen, Etiópia, Moçambique, Angola. Né? Então, esse é o desafio digamos, teórico epistemológico. O desafio da prática é construir processos que possam nos levar a condições de independência, de fato, e não ficar submisso a capital estrangeiro, a governos que são entreguistas e por aí vai, né? Isso depende aí de muita coisa, cara. Organização política, educação popular, unidade da esquerda, que é difícil pra caramba no Brasil, e eu sou um cara que prezo muito por isso, mas enfim, vivo tentando não me meter em polêmicas entre partido X ou Y, né? Enfim, essa é uma dificuldade, um desafio aí para o nosso pessoal, né? A Natália pergunta da decadência do imperialismo estadunidense e como ele pode ameaçar a América Latina, nos coloca mais ameaçados justamente pela elevação das agressões. Olha, é discutível a decadência estadunidense, né? Tem um grande debate aí se há, de fato, uma decadência ou se eles conseguiram se repaginar, melhor dizendo. A ideia de soft power vem nesse sentido, de que, por mais que haja derrotas militares, como no Vietnã, nós temos uma grande ideologia, uma grande política ideológica mundo afora, que não deixa a supremacia estadunidense decair. Enfim, eu acho que não vou fazer esse debate aqui, né? Tem divergências, etc. Mas o que eu acho é que, independente de quem ganhar nos Estados Unidos, né, o Biden está sendo proclamado, o chamado Deep State, que é uma expressão que eu não gosto também, é a burocracia militar dos Estados Unidos, ela é imperialista. Ela busca acumulação de capital e distribuição da Washington mundo afora. Bolívia, Paraguai, Brasil, recentemente. A resposta do MAS agora foi sensacional, foi uma resposta ao imperialismo estadunidense. Então, seja Trump, Biden, Obama, ele ficou em guerra todo o mandato dele, todo o mandato do Obama, ele ficou, os Estados Unidos estavam metidos numa guerra. Então, enfim, as agressões continuam. Se houver uma decadência, eu acho que, se é que há uma decadência, né, vamos chamar assim, eu acho que as agressões aumentam, porque eles vão tentar manter o posto. Mas a questão que eu quero chamar a atenção é essa. Independente de quem ganhar, do presidente, Obama, Trump, Biden, não sei o quê, a burocracia estadunidense ela é imperialista. Eles construíram o Ocidente assim, o mundo assim, e se metem em qualquer lugar no mundo para manter a sua acumulação de capital e a sua supremacia política e ideológica. Né? Eu encerro por aqui, então. Acho que até falei demais. Né? Eu vou começar então da terceira do Fernando, né, que o Fernando perguntou quanto da crítica à exploração trabalhista chinesa é propaganda e quais são as reais condições de trabalho chinesa. Hoje em dia, boa parte da crítica é feita com base no que era na década de 90, na transição principalmente das zonas de exclusivo econômico que foram feitas a partir da década de 80 e na década de 90. Só para vocês terem uma ideia, o trabalhador chinês hoje já conta com uma legislação trabalhista mais avançada do que a nossa brasileira, antes dela ser destruída,
quanto mais agora depois da sua destruição, e com um salário médio que só não é maior na América do Sul inteiro do que o do Chile, sendo que o custo de vida do Chile é absurdamente mais alto que o custo de vida chinês. E o salário na China continua subindo, enquanto na nossa América as condições cada vez degringolam mais. No 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, houve a ideia de se criar um novo marco legal do socialismo com características chinesas. Isso também envolve um marco trabalhista, de direito trabalhista dentro da China. O que a China vem fazendo ultimamente é investir numa qualidade de vida maior interna antes de investir externamente. Então, a verdade é que o trabalhador chinês hoje, quando se fala do trabalhador chinês hoje, as condições são extremamente melhores do que se é veiculado. Isso não significa dizer que não houve exploração de mão de obra na China. Houve, e houve para um caralho, e houve organizada pelo Estado e decidida congressualmente. Escrito, em documento escrito, vamos fazer isso por 3 períodos quinquenais. Tá? Então, assim, essa é a diferença, respondendo rapidamente nesse giro de respostas. Né? Voltando na da Natália. Independente de qualquer coisa, a luta para nós periféricos, ela é uma condição sine qua non de sobrevivência. A nossa situação é tal que a gente não tem a escolha de vamos lutar agora, vamos lutar depois. Nós precisamos lutar para sobreviver, até porque nunca foi tão realista a frase socialismo ou barbárie. A barbárie vem caminhando em passos largos e abertos, e só para a gente lembrar aqui, uma coisa que o Caio já falou, se hoje em dia eu tenho tráfico de escravos humanos no meio da rua na Líbia, isso deve ser agradecido ao vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Barack Obama, que tem sangue de dezenas de milhares de pessoas na sua mão, na África, no Oriente Médio, na Ásia, enfim. E Biden não será diferente. E, sinceramente, para as pessoas terem uma noção melhor, não é como se Bernie Sanders fosse. Se você olhar o histórico de votações daquele lindo senhor velhinho e simpático de Vermont para créditos de guerra, você vai ver que as águias republicanas e as águias democratas votam da mesma forma e de mãozinha junta, porque os Estados Unidos é brutalmente dependente do seu complexo econômico militar de guerra continuada para continuar funcionando. Os Estados Unidos tomou uma decisão consciente depois da sua grande crise na década de 30, onde ele poderia ter feito vultosos investimentos na sua própria população ou vultosos investimentos na manutenção de um clima de guerra mundial. Não é à toa que 1/3 da população estadunidense dentro dos Estados Unidos precisa de cupons para se alimentar. Esse dinheiro não foi investido internamente, esse dinheiro foi investido num complexo internacional de guerra que conta com indústrias privadas. Boa parte dessas guerras são conduzidas por indústrias privadas, Halliburton, grandes conglomerados, tá? E se você vê, por exemplo, as negociações do chifre da África, você vê como que isso é necessário para a manutenção do Império Estadunidense. E indo na Gabriela, quais seriam os desafios, né? Eu acho que esse desafio do estudo continuado da nossa história, a gente tem que ter muito orgulho da nossa história e fazer o combate pela nossa história. E recuperar essas experiências, porque elas são extremamente necessárias. Isso não significa que a gente vai mecanicamente transplantar elas para a nossa realidade, mas isso significa sim que existem muito mais proximidades com a nossa realidade do que às vezes a gente acredita. Nessas experiências periféricas, às vezes separadas da gente pelo tempo e pelo espaço. Então esse desafio do estudo, como o Caio falou, é muito importante, e a consecução disso numa prática política também é tão importante quanto, né? E isso a gente tem uma dificuldade gigantesca que o nosso campo tem,
e que o campo do lado de lá muitas vezes não tem, aí eu vou deixar de ser marxista e ser weberiano para falar, porque eles estão buscando meios e eles estão buscando um fim e não um modo de como a consecução desse fim se dará. Né? Então as coisas, o pau canta de uma forma diferente. Mas a verdade é que existe simples fato de hoje em dia a gente estar sentado aqui agora à tarde discutindo no Brasil as possibilidades de aporte de uma revolução laosiana no Brasil já mostra o tanto que a gente caminhou e a gente continua caminhando. Né? Pessoas como eu, pessoas como o Kai, diversas camaradas, né? A Marina Gouveia, vários outros camaradas estão aí, a gente dedica a nossa vida dia sim e dia também a esse estudo e a espalhar esse conhecimento, porque muito mais que professores, nós somos educadores populares. Nossa ideia é trazer este conhecimento às massas, é servir ao povo de todo coração, como já nos ensinou nosso querido Mao Zedong. Então, termino aqui a minha participação. Excelente, João, excelente, Caio. Eu acho que vocês trouxeram excelentes pontos. Essa última fala, inclusive, do João, eu achei muito importante. Eu, inclusive, assim, ao longo da mesa, era algo que eu tinha pensado também numa contribuição que a Sabrina, né, a Sabrina Fernandes, ela faz no livro dela, dos Sintomas Mórbidos, ela chega a debater sobre a necessidade de ter, sim, uma visão, a tal da utopia, né? Como nós gostamos, em RI, nós adoramos colocar o cunho negativo nessa palavra, como ela é necessário, sim, para nós continuarmos tendo um horizonte revolucionário por meio do materialismo histórico, por meio da praxis, para podermos alcançá-lo. E eu acho que a conversa hoje à tarde foi justamente nesse sentido e é muito importante tê-lo. Enfim, gostaria de terminar a mesa, então, agradecendo muitíssimo a participação do Caio por ter contribuído também na formação da mesa, o João, que foi excelente. Eu acho que há ainda muita coisa para ser debatida. Acho que o que sintetiza tudo isso é a mensagem de venceremos, e assim eu termino essa mesa. Muito obrigado a todos. Pois muito bem, jovens, nós tivemos aí uma breve discussão sobre as relações internacionais, o marxismo e as lutas anticoloniais. A descrição do vídeo vai estar lá com o paraíso dos cupons, então se você perdeu os cupons que a gente está distribuindo aí à torta e à direito, entra na descrição do vídeo que lá vai ter, e também terá uma pequena bibliografiazinha para você que quer se aprofundar um pouco mais no assunto. Qualquer dúvida sobre o vídeo vocês podem deixar aí no comentário, eu juro que eu vou tentar responder. Se eu não responder, a comunidade acaba respondendo, então conversem entre si. O Rafa, meu editor, disse que eu sou burro e que eu sou a única pessoa do planeta que não fica choramingando like e inscrição. Então esse sou eu. Dá like, inscreve, por favor. É isso então, gente. Semana que vem tem mais. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! O gênio escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca internacional.